Você conhece a história do Engenho Central? Por quem foi construído? Quem foram os seus trabalhadores na época do seu funcionamento? Qual a importância dele para a economia da época e também para a história do Brasil? Pois bem, vamos te contar com riquezas de detalhes algo nunca falado, nem pela literatura histórica e tampouco pela cultura do boca a boca. Te proporcionaremos um verdadeiro e justo resgate da memória em conformidade com a realidade dos fatos. A construção vieram de Pernambuco, engenheiros, como vieram da China também. E algumas pessoas que entendidos como arquiteto, encanador. Esse pessoal vieram de fora, porque a mão de obra escravo não entendia nada disso. Talvez eles tivessem sido aproveitados para fazer massa, para carregar tijolo, entendeu? Então, esse pessoal de fora foi que vieram. Na época, a gente tinha uma embarcação grande chamada vapor. Esse vapor, ele tinha 2 andares em cima e tinha um convés. Tinha primeira classe e segunda classe. Então, as pessoas de primeira classe eram justamente os engenheiros, os arquitetos, que vieram para esta construção. E aí tenho que falar do material que veio. A ferramenta veio de Portugal e este zinco veio da Alemanha. Agora, a massa que usavam era feita com óleo de baleia que vinha em barris, no próprio vapor. Vinha corregado de barris do óleo, que era justamente a argamassa que sentava os tijolos. Esses tijolos vieram aqui do Maranhão, de um lugar chamado São Simão, que fica perto de Rosário. Mas aqui em Pindaré foi uma das cidades onde primeiro teve luz elétrica, porque lá era movido a eletricidade, com certeza era com gerador, né? Gerador. Então, os negros trabalhavam na máquina, na locomotiva, que ia pegar essa cana em Santenês, que eram os canaviais, e eles chamavam Santenês ponta da linha. Todo mundo conhece isso. Foi um trabalho muito demorado. O engenho demorou quase 8 anos para ficar pronto. E esse pessoal trabalharam aqui durante todo esse tempo. Os engenheiros, os escravos, os índios apareciam de vez em quando. E algumas pessoas, porque aqui era uma vila, pouca gente. Depois do engenho é que as pessoas começaram a chegar, mas era um lugar pacato, sem ninguém. Os chineses fizeram uma comunidade para eles aí, logo depois do Rio, que se chama Macau. Macau também é um bairro que tem na China. E aí fizeram a senzala num lugar aí subindo no rio que chama Camacaoca. O Morro da Camacaoca. Se alguém passar por lá, ainda vê as ruínas da senzala. Lá era o lugar dos pretos. Pessoal, nós estamos aqui na Camacaoca, depois de muito trabalho, praticamente a metade de um dia a gente procurando aqui as ruínas. Pelos nossos esforços a gente não conseguiria. Tivemos que contar aqui com populares, inclusive o seu Júnior dos Patos esteve nos auxiliando. Esse local aqui é muito próximo ao rio, fica a gente em pé sobre essa estrutura, a gente já consegue ver aqui. Nesse lugar aqui, na Camacaoca, aqui funcionou uma espécie de senzala. Nós conseguimos ainda ver várias estruturas de ferro que a população não levou porque não tem como levar, né? Coisa muito pesada, ferro muito maciço. Aqui, ó, eu estou sobre uma estrutura aqui, uma espécie de, não sei se é uma caldeira, né? E tem bastante parte de tijolo maciço, né? Provavelmente da casa, né, da senzala que funcionou aqui na época do funcionamento do Engenho Central. A gente está aqui numa área que provavelmente sobre uma casa demolida, né? Tá muito sujo aqui o terreno, mas ó, tem muita telha, pedaço de telha,
É um alto, como se fosse uma espécie do restante, tivesse demolido a casa e tivesse ficado aquele resto de material, telha, tijolo. E está nesse momento aqui sobre essa localidade. Pois é, seu Júnior, isso aqui é... Os cabas não levaram ainda porque não tem como carregar, né? Tem esse aqui, ainda tem mais outros ferros ali, tem as teias, tem uns patimozinhos aí que a gente está guardando. Pois tem é. os tijolos, rabo de pato que chama. Vixe, ainda tem essa. Tem um poço velho onde joga os escravos aí dentro também. Como é o tijolo rabo de pato? O rabo de pato ele é quadrado, agora o rabo seco. As cabeceiras largas e o rabo seco. Lá em casa tem dele. Ah, tá e certo. tem anca também, tem umas moedas, tem um cachimbo da véia. Vixe! Tudo tem. Na hora! Aqui também no povoado Patos, Monção, eu estou aqui rodeado aqui de resquícios ainda da coisa, tudo encontrado ali naquela parte da Camacaoca, ali na senzala. Aqui uma espécie de, como se fosse um pedaço de uma engrenagem, uma âncora, um pedaço de ferro aqui também muito pesado e moedas. Estou aqui com uma moeda provavelmente aqui de 40 réis e também uma moeda de 80 réis. Então essa história toda foi contada por um negro, Jardeão era o nome dele. Jardeão foi um negro que, ao saber que um irmão que foi vendido na Bahia estava nesse engenho, ele se arriscou, porque além dessa viagem ter sido difícil, foi muito arriscada. Mas aí predomina a força que o amor tem. Ele se destacou numa viagem dessa para vir encontrar com o irmão. Para mim, o maior valor dessa história está nesse pedacinho aí. O amor que predominou ele ter empreendido uma viagem dessa, além de difícil e arriscada. E isso foi muito importante, muito importante. O seu Manuel Paixão, que era o amigo de Jardeão, conversavam, né? E lá na casa da moça que me criou, era uma casa de costura. E eles estavam sempre por lá, conversando, tomando um cafezinho. E por lá a conversa rolava. E eu era criança, não podia estar no meio, mas ficava de parte com minhas antenas ligadas. Seu Manuel Paixão era muito conhecido aqui nessa região, não só aqui em Monção, como também em Pindaré. A atividade que ele exercia era de atravessador, na época do inverno, no Igarapé. Entendeu? E essa história, para mim, era muito importante. Quando eu vi falar dessa história que o negro empreendeu, eu era criança, mas eu acho que eu já tinha um sentimento bom, que eu chorei de ver, porque eu também estava sozinha na casa dessa velha, os meus irmãos distantes. E eu pedi para ela para levar meus irmãos. Coitada, a velha já tinha dificuldade de me criar, como é que ia pegar os outros. Mas ela terminou levando todos meus irmãos. 3 deles ainda moraram lá comigo, na casa dessa velha. Aí eu fiquei satisfeita. Então, para mim, o amor é um sentimento que não tem dinheiro que compra. Não tem.